A guerra tem se mostrado um verdadeiro jogo de poder no cenário global, especialmente no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. No início, o governo russo desembolsou uma quantia impressionante de 100 milhões de dólares em sua invasão, mas à medida que os meses se passaram, essa decisão se revelou insustentável. A máquina de guerra de Vladimir Putin, algo que muitos dentro da Rússia sentiram, está se transformando em um fardo pesado para a economia nacional, que caminha a passos largos em direção a uma recessão. Com os eventos se desenrolando, o Kremlin começou a perceber os primeiros sinais de uma crise econômica à medida que a guerra se arrastava. Desde 2020, o governo vinha preparando-se para isso, mas as sanções severas que começaram a serem impostas em resposta às suas ações militares trouxeram dificuldades financeiras inesperadas. Em um esforço para contornar a pressão externa, Putin buscou fortalecer laços comerciais com países como Índia e China, certos de que continuariam a investir significativamente nos recursos russos, independentemente do que acontecesse na Ucrânia. No entanto, apesar das esperanças iniciais, o impacto das sanções começou a surgir. A economia russa, que parecia resistente, começou a sentir os efeitos de uma era de gastos militares agressivos, que acabaram por criar um dilema angustiante para o líder russo. Ele se vê entre a espada e a parede. Por um lado, injetar mais dinheiro na guerra apenas debilitava a economia interna. Por outro, cortar drasticamente os investimentos em defesa provavelmente levaria a uma recessão ainda mais severa. Nesse cenário, a Rússia anunciou um orçamento alarmante para 2026, prevendo investir 38% de suas finanças federais em defesa e segurança. Com 12,9 trilhões de rublos alocados apenas para o conflito na Ucrânia, o cenário já é desafiador. É um movimento claramente estratégico, mostrando ao mundo que a Rússia não tem intenção de recuar. No entanto, essa decisão poderá acentuar ainda mais a desigualdade e negligenciar outros setores cruciais da sociedade. Conforme as tensões se intensificam, o povo russo enfrenta as consequências desta guerra incessante. Apesar de promessas de cortes de impostos em itens essenciais, a realidade é que a população terá que arcar com os custos de uma guerra que não parece ter fim à vista. O aumento do IVA para 22% alimenta a possibilidade de uma nova onda de inflação e preços exorbitantes, complicando ainda mais a já difícil vida de muitas famílias russas. Diante dessas dificuldades, o Kremlin tenta minimizar os impactos negativos da situação, mas a insatisfação popular cresce. Pesquisas mostram que uma maioria esmagadora da população está em busca de um fim pacífico para o conflito, enquanto a popularidade de Putin começa a derreter com a continuidade da guerra. No entanto, com economistas apontando para um futuro sombrio, a resistência de Putin em mudar de direção pode levar a um desfecho ainda mais trágico para a Rússia. Como a história vai se desenrolar? Será que as potências ocidentais encontrarão uma resposta para a agressão? E até quando o povo russo suportará o peso das decisões de seu líder? O futuro é incerto, e as apostas estão altíssimas. A Rússia vive um dilema complexo e sombrio. O líder russo Vladimir Putin está em uma encruzilhada. De um lado, cada centavo investido no conflito militar fragiliza ainda mais a economia do país. De outro, cortar os gastos com defesa pode resultar em uma recessão incontrolável. Para os economistas, o caminho para a recuperação parece uma ilusão. Não há como o presidente vencer esta batalha. Ele agora precisa escolher a opção que cause menos destruição ou que traga mais benefícios pessoais. Para 2026, o governo russo anunciou que planeja destinar impressionantes 38% de seu orçamento federal para a área militar. Isso representa um nível inédito de gastos, um valor que poucos países no mundo se atreveriam a alocar apenas para a guerra, deixando assim pouco recurso para as necessidades básicas da sociedade. No entanto, a Rússia acredita que essa direção é a mais acertada. O orçamento proposto prevê 12,9 trilhões de rublos, algo em torno de 159 bilhões de dólares, exclusivamente para a guerra na Ucrânia em 2026. Essa quantia de fato representa uma leve redução de 4,4% em relação ao ano anterior, mas não se compara ao que muitos esperavam quando Putin falou sobre cortes orçamentários. Além disso, quando levam em conta os custos adicionais com o exército, a polícia e serviços secretos, o total pode chegar a impressionantes 16,84 trilhões de rublos, aproximadamente 207 bilhões de dólares. A possibilidade de que os gastos na prática sejam ainda maiores não deve ser descartada. Fontes internas com conhecimento do processo orçamentário
revelaram que a Rússia frequentemente ultrapassa as metas de gastos estipuladas, com despesas que muitas vezes são ocultadas do público. Um exemplo disso é que durante 2025, os dados oficiais sobre gastos com defesa foram mantidos em segredo, impossibilitando que a população e o mundo externo soubessem o quanto realmente foi investido na invasão. Entretanto, informações disponíveis indicam que recursos adicionais continuaram a ser alocados para o esforço bélico, como os 30 bilhões de rublos destinados ao PSB, um dos principais bancos que sustentam o complexo militar da Rússia. É certo que situações semelhantes ocorrerão em 2026 e anos seguintes, à medida que a guerra continuar. Diante disso, a grande questão que paira sobre os russos é: até quando essa situação insustentável pode se prolongar? A Rússia, determinada em sua luta, parece disposta a alimentar a máquina da guerra, sem considerar os impactos devastadores que essa escolha trará ao seu povo. Enquanto isso, o cotidiano dos russos se torna cada vez mais intenso e desafiador. Os cidadãos, vendo seus recursos sendo direcionados para o conflito, começarão a questionar o verdadeiro significado de patriotismo, numa nação que luta para se manter em pé. Vladimir Putin está preso em um dilema devastador. Seu império bélico está sendo financiado às custas de milhões de russos, enquanto o país afunda em uma crise econômica sem fim. Imaginem o som de sirenes ecoando pelas ruas geladas de Moscou, o cheiro de queimado de fábricas exaustas e a tensão nos bolsos vazios das famílias que pagam por essa loucura. Será que o ditador vai arriscar tudo, ou seu trono vai desmoronar em chamas? Nesse vídeo, revelamos como o confronto entre sacrifício e sobrevivência está humilhando Putin diante do mundo, com reviravoltas que vão chocá-lo. Continuando onde vimos os dados secretos revelados por fontes internas da Reuters, a máquina de guerra russa gasta além do declarado, escondendo despesas extras do público. É como se o Kremlin estivesse jogando um jogo de sombras, enrolando o povo em mentiras para manter o teatro bélico. Pensem no render metálico de tanques sendo montados à noite, o fedor de óleo industrial impregnando o ar frio, e o peso esmagador nas costas dos cidadãos que não sabem o real custo. O quanto Putin está mentindo para nós sobre essa invasão? Vamos mergulhar nessa escuridão econômica e expor a verdade brutal. Os gastos militares russos excedem sistematicamente as metas anunciadas, com despesas adicionais dissimuladas ao interesse público. Retrospectivamente, em 2025, os dados oficiais sobre defesa foram classificados secretos. Assim, o público e o mundo jamais saberão exatamente quanto o país injetou na invasão. Mas sabemos de materiais publicados que fundos extras foram direcionados para o esforço de guerra. 300 bilhões de rublos, por exemplo, foram fornecidos como capital para o PSB, um dos grandes bancos que atende o complexo militar industrial russo. É praticamente garantido que eventos similares sejam registrados e, eventualmente, revelados novamente em 2026, 2027 e por quanto tempo a guerra perdurar. Também não seria chocante se a Rússia decidisse ajustar repentinamente seus gastos em algum estágio, com outra fonte dizendo a Reuters: se a guerra ativa, eles podem ter financiamento a qualquer momento. Os gastos para 2027 também estão definidos para superar os níveis de 2025, sugerindo que o governo russo está pronto para apostar tudo na guerra, pelo tempo que for necessário, custe o que custar. Então, como a Rússia planeja cobrir todos esses custos? Bem, o Ministério das Finanças do país parece ter trabalhado duro para encontrar maneiras de preencher as lacunas na economia, enquanto mantém o investimento em defesa o mais alto possível. No final, chegou a uma decisão talvez a mais simples e óbvia: aumentar o IVA para 22%, enquanto também eleva vários outros impostos, a fim de gerar essencialmente o dinheiro extra necessário para alimentar a guerra. Em outras palavras, são as pessoas comuns russas e as empresas que novamente vão arcar com a conta da guerra de Putin com a Ucrânia. Mesmo com o governo prometendo manter uma taxa de IVA mais baixa de 10% em itens essenciais como alimentos, medicamentos e bens infantis, o russo médio inevitavelmente vai perder dinheiro como resultado dessas decisões. Os economistas russos reconheceram que o aumento do IVA quase certamente vai desacelerar a economia, desencadear uma onda completamente nova de inflação e aumentos subsequentes de preços na maioria dos bens e serviços que as pessoas precisam para viver, em um momento em que a vida já está cada vez mais cara e desafiadora para as famílias russas. Isso só vai piorar tudo. Naturalmente, o Kremlin fez o melhor para minimizar esses efeitos negativos.
com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, chamando o novo orçamento de absolutamente equilibrado, e afirmando que os ajustes fiscais são um processo completamente normal para um Estado nesse estágio de desenvolvimento. Peskov também seguiu o manual do Kremlin, reiterando a importância de vencer a guerra. Com um apelo pelos nossos filhos e netos, essa é agora a fase mais aguda da guerra. E isso determinará o futuro, daí nosso patriotismo. Mas, à medida que eles perdem mais dinheiro e suas vidas ficam mais difíceis, as pessoas comuns russas estarão menos inclinadas a concordar com essa definição particular de patriotismo, com pesquisas mostrando que a vasta maioria dos russos está cada vez mais ansiosa para ver um fim pacífico à guerra, em vez de continuar lutando. É provável que a popularidade de Putin continue a cair, quanto mais o conflito persistir. No entanto, o presidente russo pode sentir que não tem outra opção, com o economista russo Vadim Baranov, afirmando que o Kremlin precisava publicar um orçamento de guerra significativo como uma forma de mostrar ao mundo que a Rússia não mudou suas prioridades internas ou estrangeiras. Em outras palavras, é uma jogada de poder. Ao anunciar que pretende gastar mais e mais dinheiro nessa guerra por vários anos, a Rússia está dizendo ao mundo maior que não tem intenção de desistir, de hastear a bandeira branca, ou sentar-se à mesa de negociação tão cedo. Está pronta para continuar bombardeando a Ucrânia, jogando quantidades colossais de tropas e armaduras sobre a fronteira, e fazendo tudo ao seu alcance para capturar território e alcançar seus objetivos. Caberá à Ucrânia e seus aliados responder adequadamente. E a Rússia pode esperar que essa decisão envie ondas de medo e pânico por Kiev e além, talvez até pressionando a Ucrânia a ceder seus territórios e assinar um acordo de cessar-fogo que favoreça enormemente a Rússia. Na realidade, porém, isso é altamente improvável, e é a Rússia que provavelmente acabará em uma situação muito mais grave e desesperada como resultado de suas decisões orçamentárias. De volta a junho de 2025. No Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, vários altos funcionários do banco e indústria financeira russos soaram um alarme, avisando que a Rússia enfrentava uma escolha entre salvar sua economia ou persistir na guerra. Em setembro de 2025, German Gref, chefe do maior banco da Rússia, o Sberbank, alertou que o crescimento econômico estava se aproximando de zero, e que o Banco Central precisava agir rápido para evitar o resfriamento excessivo da economia, dizendo: é crucial emergir do período de resfriamento econômico controlado para que não se torne estagnação. Será muito mais difícil reiniciar a economia do que desacelerá-la. Outros concordaram. E até o ministro do Desenvolvimento Econômico russo, Maxwell Reshetnikov, compartilhou seu medo de que o país estivesse à beira da recessão. Bem, se era uma escolha direta entre persistir na guerra ou proteger a economia, essa escolha claramente foi feita. Putin escolheu a guerra, e ele terá que conviver com as consequências. E essas consequências estão prestes a ser extremamente severas. Como mencionado anteriormente, a economia russa conseguiu lidar bastante bem nos primeiros anos da guerra, graças aos esforços proativos que o país fizera antes da invasão para se preparar, desviara dinheiro de cofres estatais para o complexo militar industrial, e confiava em fortes relações comerciais com países como China e Índia para manter fluindo suavemente sua indústria petrolífera crucial, mesmo enquanto nações ocidentais impunham sanções e cortavam laços com bancos e empresas russas. Esse ímpeto lentamente começou a diminuir, e de repente as sanções começaram a cobrar um verdadeiro preço. E o gasto imprudente de Putin em defesa está efetivamente cavando o país em um buraco cada vez mais profundo, do qual pode lutar para escapar algum dia. Agora, o líder russo encontra-se preso entre uma rocha e um lugar duro. Por um lado, quanto mais dinheiro Putin despeja na guerra, mais a economia de seu país vai enfraquecer por dentro. Por outro lado, mesmo se o presidente russo fosse na outra direção e cortasse drasticamente os gastos com defesa e segurança, seu país provavelmente enfrentaria uma recessão de qualquer maneira, de acordo com economistas especializados. Não há uma maneira viável de sair dessa situação. Não há caminho para Putin vencer. Em vez disso, ele tem que simplesmente decidir por qualquer caminho que sinta ser o menos destrutivo, ou aquele que se beneficie mais em nível pessoal. Isso pode explicar por que o governo russo anunciou planos para gastar um espantoso 38% de seu orçamento federal em aparelho militar e de segurança para 2026. Esse é um nível sem precedentes de gasto militar. E há poucos países, se algum, em qualquer lugar do mundo que estaria disposto a gastar uma quantia tão espantosa de seus orçamentos puramente na guerra.
deixando relativamente pouco para os inúmeros outros custos envolvidos em dirigir um país. A Rússia, porém, parece sentir que é o caminho certo. Com o governo enviando um projeto de orçamento para de 2026 a 2028 a Duma estadual, incluindo 12,9 trilhões de rublos, aproximadamente 159 bilhões de dólares, sendo reservados para financiar a guerra na Ucrânia em 2026 sozinho. Esse é, na verdade, uma redução muito leve. Uma redução de 4,4% para ser preciso, quando comparado aos números relatados de 2025. Graças a isso, Putin é efetivamente capaz de dizer que manteve a promessa que fez em junho de 2025, quando anunciou: estamos planejando cortar gastos com defesa, e estamos planejando para o próximo ano, e o ano seguinte, e para os próximos 3 anos. No entanto, uma redução tão pequena não é o que muitas pessoas teriam em mente quando o presidente russo falou inicialmente sobre cortes orçamentários. Além disso, quando os 12,9 trilhões de rublos são defendidos, com custos extras relacionados ao exército, polícia e serviços secretos, a Rússia gastará estimadamente 16,84 trilhões de rublos, ou 207 bilhões de dólares. E não seria surpreendente se o gasto real do mundo russo acabasse excedendo essa cifra. Na verdade, é altamente provável. Uma fonte interna com conhecimento do processo orçamentário revelou a Reuters que o gasto militar real russo excede regularmente as metas declaradas, com despesas adicionais às vezes ocultadas ao público. Olhando para trás em 2025, por exemplo, os números oficiais de gasto de defesa russos são classificados, então o público e o mundo ampliado jamais saberão exatamente quanto o país investiu em sua invasão. Mas sabemos de materiais publicados que fundos extras foram alocados para o esforço de guerra. 30 bilhões de rublos, por exemplo, foram fornecidos em capital para o PSB, um dos grandes bancos que serve o complexo militar industrial russo. É quase garantido que eventos similares sejam registrados e eventualmente revelados novamente em 2026, 2027 e por quanto tempo a guerra perdurar. Também não seria muito chocante se a Rússia decidisse ajustar repentinamente seus gastos em algum estágio, com outra fonte dizendo a Reuters: se a guerra ativa, eles podem ter financiamento a qualquer momento. Os gastos para 2027 também estão definidos para superar os níveis de 2025. Sugerindo que o governo russo está pronto para apostar tudo na guerra, pelo tempo que for necessário, custe o que custar. Então, como a Rússia planeja cobrir todos esses custos? Bem, o Ministério das Finanças do país parece ter trabalhado duro para encontrar maneiras de preencher as lacunas na economia, enquanto mantém o investimento em defesa o mais alto possível. No final, chegou a uma decisão talvez a mais simples e óbvia: aumentar o IVA para 22%. Enquanto também eleva vários outros impostos, a fim de gerar essencialmente o dinheiro extra necessário para alimentar a guerra. Em outras palavras, são as pessoas comuns russas e as empresas que novamente vão arcar com a conta da guerra de Putin com a Ucrânia. Mesmo com o governo prometendo manter uma taxa de IVA mais baixa de 10% em itens essenciais como alimentos, medicamentos e bens infantis, o russo médio inevitavelmente vai perder dinheiro como resultado dessas decisões. Os economistas russos reconheceram que o aumento do IVA quase certamente vai desacelerar a economia, desencadear uma onda completamente nova de inflação e aumentos subsequentes de preços na maioria dos bens e serviços que as pessoas precisam para viver, em um momento em que a vida já está cada vez mais cara e desafiadora para as famílias russas. Isso só vai piorar tudo. Naturalmente, o Kremlin fez o melhor para minimizar esses efeitos negativos, com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, chamando o novo orçamento de absolutamente equilibrado, e afirmando que os ajustes fiscais são um processo completamente normal para um Estado nesse estágio de desenvolvimento. Peskov também seguiu o manual do Kremlin, reiterando a importância de vencer a guerra. Com um apelo pelos nossos filhos e netos, essa é agora a fase mais aguda da guerra, e isso determinará o futuro, daí nosso patriotismo. Mas, à medida que eles perdem mais dinheiro e suas vidas ficam mais difíceis, as pessoas comuns russas estarão menos inclinadas a concordar com essa definição particular de patriotismo, com pesquisas mostrando que a vasta maioria dos russos está cada vez mais ansiosa para ver um fim pacífico à guerra, em vez de continuar lutando. É provável que a popularidade de Putin continue a cair, quanto mais o conflito persistir. No entanto, o presidente russo pode sentir que não tem outra opção.
com o economista russo Vadim Baranov, afirmando que o Kremlin precisava publicar um orçamento de guerra significativo como uma forma de mostrar ao mundo que a Rússia não mudou suas prioridades internas ou estrangeiras. Em outras palavras, é uma jogada de poder. Ao anunciar que pretende gastar mais e mais dinheiro nessa guerra por vários anos, a Rússia está dizendo ao mundo maior que não tem intenção de desistir, de hastear a bandeira branca, ou sentar-se à mesa de negociação tão cedo. Está pronta para continuar bombardeando a Ucrânia, jogando quantidades colossais. Imagine a Rússia afundada em um dilema devastador. Putin aumenta gastos militares para manter a guerra, mas arrisca a ruína econômica. Essa é a encruzilhada que o Kremlin enfrenta agora, onde cada rublo investido em armamento acelera um declínio irreversível. Você se pergunta, será que o líder russo está humilhando o mundo ocidental com sua resistência? Ou será que ele próprio está sendo esmagado pelas consequências? Um fato chocante choca a todos. A Rússia aloca impressionantes 38% do orçamento federal para guerra e segurança em 2026. Uma aposta que pode mergulhar o país em crise total. Sinta o cheiro acre de petróleo queimado no ar gelado de Moscou, enquanto sirenes distantes ecoam lembrando a invasão. Em um flashback vívido vejo a noite de fevereiro de 2022, o gosto amargo do medo nas ruas, o frio cortante dos ventos siberianos, e o som abafado de motores de tanques rangendo, preparando-se para um conflito que prometeu vitória rápida, mas trouxe apenas um business de destruição. As decisões econômicas do Kremlin mostram uma máquina de guerra descontrolada. Desde a invasão, o governo russo investiu bilhões para minimizar impactos de sanções, fortalecendo laços comerciais com Índia e China. Mesmo com ondas de punições ocidentais em 2022 e 2023, a economia russa se manteve surpreendentemente estável. Putin proclamou orgulhosamente que seu sistema superava as expectativas do Ocidente. Mas o tempo revelou a verdade brutal. As sanções agora mordem fundo, e os gastos defensivos excessivos cavam um buraco cada vez mais profundo. Será que Putin pode escapar dessa armadilha cruel? Onde mais dinheiro na guerra enfraquece ainda mais a economia russa. Pense no preço. Cortar drasticamente os custos significaria recessão imediata, enquanto continuar despejando fundos acelera o caos. Economistas alertam, não há saída viável, apenas o caminho menos destrutivo para o ego dele. Por isso, o governo anunciou planos para dedicarem 38% do orçamento total à defesa e segurança federal em 2026. Usar transcrição de termos técnicos como MQ9 e reaper, mas aqui não aplica diretamente. Sinta os odores de óleo industrial nos bunkers subterrâneos, o som de máquinas zumbindo em fábricas militares, a textura fria do metal das armas. Em um flashback, lembro de junho de 2025 no Fórum Econômico de São Petersburgo. O eco de aplausos forçados misturado ao cheiro de café e tensão no ar, enquanto banqueiros suavam para esconder o pânico iminente. E o que vem a seguir chocará você, a pequena redução de 4,4% em gastos para 2026, de 12,9 trilhões de rublos, cerca de 159 bilhões de dólares, mal mascara uma realidade horrível, incluindo custos extras para exército, polícia e serviços secretos. O total sobe para 16,84 trilhões de rublos, ou 207 bilhões de dólares. Será que o Kremlin esconde esses números para manter a ilusão de vitória? Isso é apenas a ponta do iceberg em um orçamento que classifica gastos defensivos de 2025 como sigilosos, com alocações extras para bancos como o PSB impulsionando o complexo militar industrial. Fontes internas revelam que o gasto real frequentemente supera os alvos públicos, e com guerra ativa, fundos podem surgir a qualquer momento. Para 2027, o investimento ultrapassará níveis de 2025, mostrando que Putin está apostando tudo no conflito, custe o que custar. Como financiar essa loucura? O Ministério das Finanças optou pela solução óbvia, elevar o IVA a 22%, além de outros impostos, para cobrir o déficit. Mesmo com promessa de taxa reduzida de 10% para itens essenciais como alimentos, remédios e produtos infantis, o brasileiro médio pagará o preço alto. Economistas preveem mais inflação, desaceleração econômica e aumentos nos preços, piorando a vida já dura dos russos. Sinta o calor sufocante das filas nos mercados, o cheiro de pão velho, a sensação gelada do vazio nos bolsos após compras.
Em um flashback evoca setembro de 2025. O barulho chuvoso nas ruas de Moscou, o aroma de chuva misturado à gasolina, enquanto o chefe do maior banco alemão, Hermann Greff do Serban, alertava que o crescimento econômico aproximava-se do zero, urgentando o Banco Central a evitar estagnação. O ministro de Desenvolvimento Econômico, Maksim Reshetnikov, ecoou terrores sobre recessão iminente. Questão retórica: será que o Kremlin já fez sua escolha fatal entre guerra e economia, selando o destino da Rússia? E a reviravolta inesperada? Putin prometeu cortes em junho de 2025, mas essa redução ínfima humilha suas próprias palavras, revelando um blefe que envergonha o mundo. A economia russa resistiu no início da guerra graças à preparação prévia, fundos estatais injetados no complexo militar e relações sólidas de comércio com China e Índia mantiveram o petróleo fluindo apesar das sanções. Mas, desde 2024, setores como construção, mineração e transporte enfrentam crises crescentes. Até o petróleo, base de 1/5 do orçamento, vacila. Agora, com a ciag da guerra, cada bomba lançada na Ucrânia lança mais tropas e blindados sobre a fronteira, pressionando aliados ucranianos a responderem. Mas, pelo contrário, é a Rússia que enfrenta desespero crescente. Will Ukraine's allies counter this aggressive posture? Putin hopes to instill fear in Kiev and beyond, pushing for a ceasefire favor in Rússia. Yet, reality beats hard, it's Uli Kelly, and Russia's budgetary arrogance will leave it in a dire spot. Economist Stressed in June 2025, S Forum The Stark Choice, Economy or War, Gref Warned Zero Growth His Stagnation, Hard to Reverse. Hashiko Fear Ed Recessions Brink. The choice is clear, Putin picked war, and severe repercussions long. Even with early resilience, the waiver of momentum erodes sectors hit. And this is where the real humiliation unfolds. Putin's war chest once strengthened, now cripples from within. What reversal awaits? As polls show Russians yearning for peace, Putin's popularity dips, trapped in his own web. Will the Russian people turn against him, or will patriotic rhetoric mask the downfall? A cliffhanger loans, does Russia out the invasion, or crumble under its weight, proving the vast warnings true? Nos últimos tempos, a economia da Rússia tem enfrentado desafios imensos, refletindo uma realidade que muitos não estavam preparados para encarar. O setor de construção, a mineração e o transporte, pilares da economia, começaram a apresentar crises sucessivas. A produção de petróleo, que sempre foi o alicerce firme e estável da economia russa, responsável por aproximadamente 1/5 da receita orçamentária total, também começou a declinar drasticamente. A situação se agravou com os constantes ataques coordenados da Ucrânia a infraestruturas de petróleo, como oleodutos e refinarias. O que antes era uma base sólida agora parece estar fadada a se deteriorar ainda mais antes que possa haver uma recuperação. Além disso, 3 fatores cruciais ameaçam agravar ainda mais essa situação e garantir que a economia russa permaneça estagnada por um futuro próximo. Primeiro, temos o impacto das sanções ocidentais. Embora essas restrições não tenham afetado profundamente no início do conflito, as diversas ondas de sanções que se seguiram ao longo dos anos causaram um efeito cumulativo devastador. Elas isolaram bancos e empresas russas de várias partes do mundo, tornando as importações mais caras e dificultando as exportações. Essas sanções estão longe de serem suspensas. A União Europeia e outras nações já estão planejando novas rodadas para endurecer ainda mais as penalizações a oligarcas, bancos e autoridades governamentais da Rússia. O segundo fator alarmante é a escassez de mão de obra. O país está lidando com uma falta dramática de trabalhadores em todos os principais setores. Resultado da mobilização de um número colossal de cidadãos para o esforço de guerra e dos cerca de 1 milhão de russos que deixaram o país desde que a guerra começou. Muitos dos que partiram incluíam alguns dos jovens mais brilhantes da Rússia, cujo conhecimento e formação contribuíram significativamente para a economia, mas agora estão buscando novas oportunidades em outras nações. Todos os meses, dezenas de milhares de russos são recrutados e enviados para as linhas de frente, com a realidade cruel de que muitos deles provavelmente nunca voltarão. A decadência da economia está à espreita. O que acontecerá com a Rússia se essa crise se aprofundar? Como o povo russo reagirá diante de um futuro tão incerto? As perguntas pairam no ar enquanto a nação se encontra em uma encruzilhada, pressionada por forças internas e externas que moldarão seu destino nas próximas etapas dessa luta complexa.
A situação econômica da Rússia se tornou alarmante. Milhares de cidadãos, antes dedicados a setores cruciais, agora são enviados para a linha de frente, incapazes de retornar para suas funções. Com essa lógica, o número de trabalhadores disponíveis para funções essenciais, como agricultores, mineiros e motoristas, está diminuindo drasticamente. O que acontecerá com a economia se não houver pessoas qualificadas para mantê-la funcionando? À medida que a guerra continua, a preocupação se intensifica. O impacto econômico é avassalador. A inflação está em alta, impulsionada pelos gastos militares excessivos do Kremlin. O Banco Central tenta controlar a situação, mas ao elevar as taxas de juros, muitas pessoas e empresas enfrentam dificuldades para conseguir empréstimos e créditos. Imagine um cenário onde a maioria das pessoas não consegue pagar suas contas. Como isso afetará a vida cotidiana? A previsão é deprimente. O orçamento do Kremlin para 2026 não traz soluções para os problemas estruturais que a economia enfrenta. As taxas de juros permanecerão altas, e o aumento dos impostos só dificultará a recuperação de setores civis, de acordo com especialistas. Fica evidente que mesmo o esforço do governo para cortar os investimentos na indústria militar poderia causar crises inimagináveis, levando o país a um colapso econômico. Essa situação foi comparada à crise financeira global de 2008, quando o colapso do mercado imobiliário nos Estados Unidos afetou economias ao redor do mundo, mas em vez de imóveis, é a estrutura da economia russa que está sob risco. Questionamos: até onde o governo irá para sustentar essa guerra? As consequências podem ser devastadoras não apenas para a economia, mas para a vida dos cidadãos. Enquanto isso, a cada mês que passa, mais russos são recrutados e enviados ao fronte, aumentando a pressão sobre uma economia já fragilizada. O resultado? Um potencial futuro em que o país pode enfrentar uma falta de mão de obra qualificada. Em um ciclo vicioso, a guerra leva a economia ao abismo, mas o Kremlin parece decidido a persistir. O que será necessário para que a Rússia repense sua estratégia? E à medida que a pressão interna aumenta, quanto tempo conseguirá o governo manter sua narrativa de poder e controle? O futuro da Rússia e de seu povo está em jogo, e a batalha por sobrevivência vai além do campo de guerra. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia se tornou um tema cada vez mais polêmico, não apenas pelas suas implicações políticas, mas também por suas consequências econômicas devastadoras. A máquina de guerra de Vladimir Putin, enquanto avança, provoca um desequilíbrio profundo na economia nacional, e o que era uma invasão rápida e programada agora se transforma em um pesadelo econômico. Nos últimos anos, a Rússia se viu depositando bilhões de dólares em recursos militares. Com uma economia em queda, ela tenta manter a aparência de força. Os analistas debatem o quanto isso é sustentável. Muitos já alertam que a persistência em investir no complexo industrial militar levará a uma crise econômica sem precedentes. A realidade é perturbadora. Quanto mais o Kremlin se comprometer com o conflito, maior será a bolha que se forma, e os efeitos serão catastróficos. Imagine uma construção robusta, erguida com os tijolos da guerra e da defesa. À medida que os gastos aumentam, as fundações começam a rachar. Especialistas como Alexander Kuzmin falam de uma encruzilhada, onde a dependência do complexo militar não traz segurança, mas sim um apodrecimento econômico. Não há soluções fáceis, apenas um ciclo vicioso de desperdício. É a espiral de um colapso iminente. Quando a recessão vier, não será apenas uma perda de números nas planilhas. É um abismo que consumirá empregos, salários e a dignidade do povo russo. Com uma população cada vez mais empobrecida, as consequências se tornam pessoais. Os cidadãos facilmente perceberão a conexão entre a pobreza crescente e a guerra. A insatisfação poderá se transformar em revolta. E os dados coletados em pesquisas já indicam que a maioria anseia por um fim pacífico ao conflito. O que é mais alarmante? Essa recessão, quando acontecer, não será simplesmente uma resposta às sanções ocidentais. Será de fato um reflexo das próprias decisões do Kremlin. A irresponsabilidade de Putin, alimentada por seu orgulho, poderá custar ao povo russo sua estabilidade e segurança. Como em um jogo de xadrez, cada movimento tem suas consequências. O governo está comprometido em gastar ainda mais no próximo orçamento, aumentando impostos e taxas para sustentar sua cega determinação. Mas, e se a realidade explodir nesse tabuleiro? O que acontecerá quando os cidadãos, pressionados acima de seus limites, decidirem que já não podem suportar mais? A pergunta que fica no ar é: até quando a população russa aceitará o custo da guerra imposta por seus líderes?
A resposta poderá não ser o que o Kremlin espera. À medida que os desdobramentos dessa história continuam, o povo sentirá os ecos dessa tragédia em suas vidas cotidianas, enquanto a figura de Putin se transforma gradativamente de um líder militar em um símbolo de frustração e descontentamento. A guerra já não será apenas uma questão de poder, mas também um reflexo do que a nação se tornou, do impacto da guerra em suas vidas e principalmente, do preço que pagaram por isso. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia é, sem dúvida, um dos conflitos mais complexos da nossa era. Mas, o que realmente está acontecendo nos bastidores? O governo russo está investindo bilhões na máquina de guerra, mas as consequências estão começando a aparecer. Quando a ruína econômica se abater sobre o país, a responsabilidade recairá sobre Putin e suas decisões imprudentes. Será que a economia russa conseguirá se recuperar ou estamos caminhando para um colapso total? A previsão de uma recessão na Rússia é iminente. Apenas resta saber quando e quão severa será. Especialistas afirmam que essa crise não será desencadeada por fatores externos, mas sim pela própria intransigência do Kremlin. À medida que mais recursos são direcionados para o complexo de defesa, uma bolha se forma. Quanto mais o governo investe, maior se torna o problema. Essa estratégia só adia o inevitável, criando um labirinto do qual a Rússia pode não conseguir escapar. Simultaneamente, existe uma leve esperança de que a redução de sanções possa ajudar a aliviar a pressão econômica. Se o Kremlin conseguir estabelecer laços comerciais com outros países, isso poderia trazer um respiro, mas isso exigiria um cessar-fogo, algo que Putin até agora rejeita veementemente. As conversas de paz parecem distantes, com o presidente russo e seus aliados ignorando as ofertas de diálogo com Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia. Portanto, a guerra avança e a economia russa, uma vez robusta, agora se aproxima da beira do caos. A população, já sufocada por dificuldades diárias, começa a questionar a resistência do governo e o verdadeiro custo desse conflito. Depois de anos no poder, Putin enfrenta seu maior desafio. E enquanto o mundo observa, ficará cada vez mais claro que à medida que o pano de fundo econômico desmorona, o seu controle sobre a Rússia também está em jogo. No que parece ser um ciclo sem fim de gastos bélicos e estagnação, a caixa de Pandora está se abrindo lentamente. O que acontecerá na Rússia quando a economia finalmente entrar em colapso? A resposta a essa pergunta pode mudar o rumo da história. Agora, a grande questão permanece. Até onde Putin irá para manter seu domínio em um cenário que se torna cada vez mais insustentável? Com as vozes do povo se erguendo, a pressão sobre o governo só tende a aumentar. A tensão é palpável, e a incerteza do futuro faz com que todos se perguntem: será que a Rússia se dará conta do precipício que está à sua frente, ou continuará a ceder à própria desilusão? A guerra entre a Rússia e a Ucrânia se torna cada vez mais complexa e marcante na história contemporânea. O governo russo investiu cerca de 100 milhões de dólares em uma invasão que, à medida que avança, se mostra cada vez mais insustentável. A máquina de guerra de Vladimir Putin está minando a economia, que enfrenta um colapso iminente. Nos últimos anos, enquanto as sanções ocidentais se intensificaram, o Kremlin tentou fortalecer suas relações comerciais com países como Índia e China, esperando que continuassem a investir no setor energético russo, independentemente do que acontecia na Ucrânia. Embora a economia tenha se mantido relativamente estável nos primeiros momentos da guerra, isso não durou. Com o passar do tempo, as sanções começaram a fazer efeito. O alto gasto militar de Putin começou a cavar um buraco profundo na economia. A cada dia que passa, essa escolha de priorizar a guerra em vez de estabilizar a economia se torna mais insustentável. Como resultado, a comunidade econômica russa alertou que o país enfrenta um dilema: ou salva a economia ou continua com a guerra. E o que Putin escolheu? A guerra. Isso significa que a Rússia está ameaçada por uma recessão que pode trazer problemas ainda mais graves, como cortes de produção, aumento do desemprego e queda na renda. O povo russo sofre cada vez mais, e muitos já percebem que suas dificuldades estão diretamente ligadas à guerra. Especialistas preveem que a recessão não será causada apenas pelas sanções externas, mas sim pela própria insistência do Kremlin em prosseguir com os conflitos. O dilema se mantém. Continuar injetando recursos no complexo militar pode adiar a recessão, mas a economia está à beira do colapso. Apesar dos apelos para um cessar-fogo, Putin mostra-se relutante. Essa posição obstinada culmina em uma situação caótica, onde a guerra se transforma em uma armadilha financeira e humana. A qualquer momento o cenário pode mudar,
revelando que a continuidade desse conflito pode levar a consequências devastadoras para a Rússia. A situação na Rússia está se deteriorando rapidamente. O governo anunciou um aumento do imposto sobre valor agregado para 22%, enquanto promete manter uma taxa reduzida de 10% em itens essenciais, como alimentos e medicamentos. Esse aumento traz uma realidade difícil para os cidadãos russos, que enfrentarão inflação crescente e, portanto, uma vida cada vez mais cara. Já sob pressão financeira, muitos se perguntarão: até quando suportaremos isso? A sociedade russa já sente os efeitos dessa medida. O Kremlin tenta minimizar os impactos negativos, com o porta-voz Dmitry Peskov afirmando que o novo orçamento está equilibrado e que os novos impostos são normais nesse estágio de desenvolvimento. Porém, enquanto o governo clama por patriotismo em meio à guerra, a paciência dos cidadãos começa a se esgotar. As pesquisas mostram que a maioria da população deseja um fim pacífico para o conflito, longe das batalhas prolongadas. Quem está no comando, Vladimir Putin, vê suas opções se estreitarem. Economistas como Vadim Baranov apontam que a publicação de um grande orçamento militar é uma tentativa de mostrar ao mundo que a Rússia permanece firme em suas políticas. É uma jogada de força, um aviso de que não há intenção de recuar. Mas essa estratégia não sai barata e pode custar caro. À medida que as tensões aumentam, o governo russo mantém seus gastos militares elevadíssimos, mesmo à custa de seu próprio povo. Com isso, esperam intimidar a Ucrânia e seus aliados, enviando uma mensagem clara de que continuarão a luta a qualquer custo. Contudo, o destino pode ser o exato oposto do que esperam. E a pressão interna pode criar um ambiente de descontentamento entre a população. Neste momento crítico, a questão que ronda o ar é: até onde Putin está disposto a ir para sustentar essa guerra? Os russos, cada vez mais apertados financeiramente, podem se tornar uma força subestimada que poderá redefinir o panorama do conflito. A realidade é que enquanto o governo corta gastos em áreas essenciais, a capacidade de manter a guerra pode ser um fardo insustentável, tornando a luta por territórios em algo cada vez mais distante da realidade desejada pela população. O futuro traçado por tais decisões refletirá de maneira profunda nas ruas de Moscou à medida que o clamor por paz se intensifica. A economia russa enfrenta uma tempestade perfeita, com o aumento da carga tributária afetando diretamente os cidadãos de bem. O governo, sob a aprovação de Dmitry Peskov, garante que a nova proposta orçamentária está equilibrada, mesmo em meio ao caos. Promessas de vitória por um futuro melhor para as próximas gerações tentam mascarar a dura realidade. Entretanto, para os russos comuns que lutam para sobreviver, a paciência está se esgotando. Enquanto o custo da vida sobe, a sensação de patriotismo se desvanece. Será que a população russa continuará a aceitar este jogo de poder de Putin? Ou um clamor por paz surgirá? Mesmo diante de uma drástica proposta orçamentária militar, a insatisfação da população parece estar crescendo. Pesquisas mostram que a maioria deseja um fim pacífico ao conflito. Mas a estratégia de Putin é clara: ele não recuará. Através de um orçamento militar massivo, o Kremlin sinaliza ao mundo que não desistirá, mantendo sua postura de força e a pressão sobre a Ucrânia. O que muitos não esperavam é que essa abordagem pudesse tornar a Rússia ainda mais vulnerável. Será que essa insensatez o levará ao fundo do poço, ou levantar-se-á um novo império sobre as cinzas? Analistas de renome já alertam: essa corrida bélica pode custar caro a longo prazo. O alerta sobre a recessão está dado e a dor financeira só aumenta. A administração de Putin parece ignorar os sinais, apostando tudo em um jogo arriscado. Ficha na mesa: o que está em jogo é a autoestima da nação e seu futuro. Mas o peso do orçamento militar pode fazer com que o chão já fragilizado da economia russa desabe sob seus pés. Conseguirá Putin equilibrar essa insustentável dança entre guerra e economia, ou a catástrofe se aproxima a passos largos? À medida que o cenário se intensifica, o que realmente poderia acontecer se o Kremlin decidir mudar sua abordagem? A resposta pode ser chocante. Se a pressão sobre a Ucrânia não gerar os resultados esperados, o regime pode voltar sua fúria contra seu próprio povo. Essa reviravolta trará um dilema moral que poderá dar voz à revolta silenciosa que cresce entre a população. A luta pela sobrevivência econômica no âmbito externo, misturada à insatisfação interna, poderá criar uma tempestade que nem o próprio Putin poderá controlar. Qual será o preço que ele está disposto a pagar por essa guerra? No fim das contas, sabemos que os desafios são enormes.
O governo está atado em suas promessas de gasto militar, e isso pode ocultar a verdadeira fragilidade de uma nação que, em sua busca por grandeza, pode acabar se consumindo em um ciclo de autodestruição. Enquanto isso, os cidadãos comuns continuam a arcar com a fatura de ambições que não podem pagar. A tensão está no ar e a resposta do povo pode ser o catalisador para mudanças drásticas no cenário político. Como será o desfecho dessa batalha invisível entre líderes e o povo? As próximas semanas e meses prometem ser cruciais.